Bem-vindos ao Briefing de amanhã, onde a tecnologia encontra a estratégia real. E hoje a gente vai desvendar porque 2 trilhões de dólares simplesmente evaporaram do mercado de software. E mais importante, para onde esse dinheiro foi? Antes de mergulhar nos dados, para quem está nos vendo no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sino. Se está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, é só clicar em seguir. Garanta sua dose diária de inteligência competitiva. Ok, vamos direto ao ponto. Olhem para esse número. 2 trilhões de dólares. Foi o valor varrido de um setor inteiro em só 30 dias. E o que choca aqui não é nem o número em si, mas o motivo. Isso não foi uma crise financeira, não foi uma bolha estourando, foi uma mudança fundamental na própria definição do que é valor em tecnologia. Essa perda massiva de valor ganhou um apelido no mercado. Um evento que eles batizaram de SaaSpocalipse. Um nome que soa dramático, mas é perfeito, porque foi exatamente isso, o apocalipse de um modelo de negócios que definiu uma geração, o fim da era da precificação por usuário. E para deixar bem claro, o SaaS Apocalipse não foi uma correção de mercado. Foi o momento em que os investidores acordaram e perceberam que o modelo que sustentou o Vale do Silício por mais de uma década tinha se tornado obsoleto. Da noite para o dia. Exato. Foi uma reclassificação total de onde o valor realmente está. E tudo por causa de uma nova tecnologia que basicamente quebrou as regras do jogo. E o catalisador está bem aqui. Agentes de IA, como o Cloud Cowork da Anthropic, começaram a mostrar que conseguiam executar fluxos de trabalho inteiros, tarefas que antes precisavam de times de dezenas de pessoas. E é exatamente aí que o modelo de negócio quebra. Pensa bem. Se um único agente de IA faz o trabalho de 10 analistas que usam 5 ferramentas de software diferentes, por que uma empresa pagaria por 10 licenças de cada ferramenta? O modelo por assento virou um passivo gigantesco. Então, chegamos à pergunta de 2 trilhões de dólares. Se o valor está fugindo do software, para onde ele está indo? E a resposta tira a gente do mundo do código e nos joga de volta para o mundo físico, para a infraestrutura de aço, silício e energia, que faz a IA acontecer de verdade. O novo centro de gravidade da tecnologia não é mais o aplicativo com a interface mais bonita. É o hardware por trás de tudo. Mas olha, não é qualquer hardware. A gente está falando de uma arquitetura completamente nova, construída do zero. Não para cuspir tokens mais rápido, mas para uma tarefa muito mais complexa e valiosa: o raciocínio. A capacidade de uma máquina inferir, planejar e agir. E a plataforma Vera Rubin da NVIDIA é o exemplo perfeito. Esquece os PFLOPS por um momento e foca na linha custo de inferência, 10 vezes menor que a geração anterior. Isso não é uma melhoria, é uma revolução. De repente, ter uma IA pensando por horas num problema complexo se tornou economicamente viável. E é essa viabilidade econômica que destrava o que a gente chama de raciocínio agentivo. É a diferença entre um chatbot que responde perguntas e um agente digital que gerencia um projeto inteiro. O problema é que essa nova capacidade tem um apetite insaciável por um recurso muito, muito físico. Então, nós temos esse poder computacional quase infinito, essa capacidade de raciocínio surgindo. Mas toda tecnologia tem um calcanhar de Aquiles. Qual é o gargalo físico que pode parar todo esse avanço? Porque sempre existe um. A resposta é energia. Simples assim, watts. A decisão da OpenAI de pausar o projeto Stargate no Reino Unido não foi técnica, foi puramente econômica. A eletricidade lá custa mais de 4 vezes o preço do Texas. Fim da discussão. O que isso significa na prática é que o capital da IA, o futuro da inovação, não está mais correndo atrás dos melhores programadores. Ele está correndo atrás de megawatts baratos e estáveis. Soberania em IA hoje é, antes de tudo, soberania energética. E como é que se contorna as limitações de uma rede elétrica cara e instável? Simples, você constrói sua própria fonte de energia. E as gigantes de tecnologia estão se voltando para uma solução que há 5 anos seria ficção científica: energia nuclear dedicada ali do lado do data center. Mais especificamente, os reatores modulares pequenos, os SMRs. A visão é ter uma fonte de energia limpa, super densa e constante, operando 24/7 literalmente no quintal do data center. E para quem pensa que isso é só teoria, a corrida nuclear da IA já começou. Microsoft, Amazon, Google, o próprio Sam Altman da OpenAI, todos os grandes players já estão fazendo seus movimentos, seja investindo, contratando ou fechando parcerias para garantir seu futuro energético nuclear. A conexão entre computação de ponta e energia nuclear não é mais uma hipótese. Ela está sendo financiada e construída nesse exato momento.
O que nos leva, obviamente, à terceira camada dessa análise. Porque quando a computação mais avançada do mundo depende da fonte de energia mais densa do mundo, os dois viram ativos de segurança nacional. E aí o jogo da inovação tecnológica vira, de repente, um grande tabuleiro de geopolítica. E o novo campo de batalha não é com tanques, é com controles de exportação. Leis como o MATCH Act dos Estados Unidos são uma tentativa direta de controlar quem pode comprar e vender os equipamentos mais críticos para fabricar chips, como as máquinas de litografia. E este gráfico da ASML, a empresa holandesa que tem o monopólio dessas máquinas, mostra o tamanho do problema. Os Estados Unidos querem que seus aliados parem de vender para a China. Só que a China representa 27% da receita da ASML. Isso cria uma tensão gigantesca entre a aliança militar e a realidade econômica. É como pedir para um país sabotar o seu próprio campeão nacional. E o risco dessa estratégia americana está resumido perfeitamente aqui pelos CSIs. Cada instrumento contundente aplicado acelera a indigenização chinesa e tensiona as relações com os aliados. Ou seja, na tentativa de sufocar a China, os Estados Unidos podem acabar forçando o país a se tornar autossuficiente mais rápido e, no processo, irritar seus parceiros mais importantes. Então, a morte do modelo de software, a ascensão do hardware de raciocínio, a dependência total de energia e essa nova guerra fria tecnológica, tudo isso nos leva ao conceito central de hoje. A gente precisa de um novo modelo mental para entender o poder no século XXI. É o que estamos chamando de triângulo de ferro. Os 3 pilares são simples e brutais. Primeiro, no topo, semicondutores, a capacidade de computação para o raciocínio de IA. Segundo, energia, os watts para alimentar essa computação de forma massiva e barata. E terceiro, o pilar que sustenta tudo, soberania, a força geopolítica para garantir acesso e controle dos outros dois. O ponto-chave é que esses não são mais problemas separados que podem ser resolvidos em caixinhas diferentes. Eles funcionam num ciclo de retroalimentação. Não dá para ter os chips mais avançados se não tem energia estável para as fábricas. Não dá para garantir a energia se você não tem soberania sobre as cadeias de suprimento. Uma fraqueza em qualquer um dos cantos desse triângulo derruba o sistema inteiro. Não é mais uma questão de vantagem competitiva. Na era da IA, isso é uma questão de sobrevivência nacional. Análise feita, então, qual é a conclusão lógica? O que um tomador de decisão tira de tudo isso? Qual é o alfa do dia? Vamos destilar tudo isso num framework de ação. As regras do jogo mudaram. Regra número 1. Eficiência de custo na cadeia de suprimentos? Morreu. O foco agora é resiliência geopolítica. Regra 2. Energia não é mais uma despesa, é o ativo estratégico principal. E regra número 3. O grande fluxo de capital está saindo do que a gente vê na tela, os aplicativos de software, e indo para o que a gente não vê, a infraestrutura física, chips, usinas de energia, data centers. O valor está indo para o subsolo. O que nos deixa com a pergunta final. Durante uma geração inteira, o mantra era que o software estava comendo o mundo. O capital seguia o código, mas na era da IA, quando a computação é limitada pela física e pela geopolítica, a pergunta que vai definir a próxima década é outra. O capital agora segue a energia, análise concluída. E o que a gente discutiu hoje é só ponta do iceberg. Exato, para não perder os próximos capítulos dessa história, o convite é o mesmo. Se inscreva no YouTube e siga no Spotify. É a sua inscrição que nos permite manter esse nível de profundidade. Até o próximo briefing.